Paz do Senhor. Amém. Bom podermos estarmos aqui nessa noite, nesse culto de gratidão e de adoração a Deus. Durante esses dias, temos experimentado a bondade de Deus através das ministrações nas aulas, durante as aulas da escola bíblica, e à noite aqui a igreja tem se reunido para exaltar a Deus. E como já foi falado aqui, mencionado, como é bom sentir, como é bom estar envolvido pela presença de Deus, como é bom poder louvar e bendizer o nome dele. Quero mais uma vez agradecer a confiança, o convite, a confiança do pastor Silas Alves, os companheiros aqui, desse abençoado ministério Vale das Virtudes. E ainda, como tenho falado na reunião das irmãs ali e aqui com os irmãos, ainda dependo da graça de Jesus e das vossas orações para que Ele continue de forma misericordiosa ministrando sobre a nossa vida a sua palavra. Gostaria de convidar os que podem a abrir a Bíblia e farei menção, farei a leitura de duas passagens bíblicas. A primeira no livro do profeta Daniel e a segunda será no livro de Neemias. Apesar do livro de Daniel, ele na nossa Bíblia está após o livro de Neemias. Neemias trata de questões que aconteceram do ponto de vista cronológico depois da época de Daniel. Então, a ordem dos livros na Bíblia não segue uma cronologia, principalmente no Novo Testamento. Então, Daniel, no Antigo Testamento, Daniel está depois de Neemias na ordem dos livros da Bíblia, mas os fatos de Daniel acontecem antes do período de Neemias, e vamos entender isso, vou lembrar isso daqui a pouco, novamente. Então, Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21. Diz a Bíblia: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. No livro de Neemias, nós vamos ler no capítulo de número 8, versículo 6. Onde diz a Bíblia: e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Eu confesso para os irmãos que eu vivo um momento de muita tensão. Eu acredito que não é muito diferente dos nossos companheiros quando têm a responsabilidade de pregar a palavra. Tensão
oriunda do temor a Deus, porque não é simplesmente ler a Bíblia e pregar, mas ler a Bíblia e pregar com a convicção de que aquela é a mensagem de Deus para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora. E eu não fico em paz enquanto ao meu coração não vem a convicção do jeito e da forma que Deus sabe e fala conosco, para que se possa transmitir a sua palavra, tendo a certeza de que é aquele que Deus quer falar conosco. Livro de Daniel e Neemias. Pela graça de Deus e sua direção, eu falarei nessa noite sobre adoração, soberania e graça. Vou repetir: adoração, soberania e graça. As duas passagens bíblicas que nós lemos têm a ver com adoração. A relação de Daniel com Neemias é uma relação histórica, porque Daniel, ele escreve a partir de um contexto de início de cativeiro. Neemias, a partir de um contexto de retorno do cativeiro. Mas os dois se relacionam em torno do mesmo cativeiro. Daniel vivendo o cativeiro no seu início, e Neemias vivendo num contexto pós-cativeiro. Mas o cativeiro é o mesmo. As circunstâncias são diferentes. Cerca de 150 a 160 anos separam Daniel de Neemias. Mas há essa correlação entre esses dois homens de Deus que viveram em contextos circunstanciais diferentes, mas que experienciaram momentos do mesmo cativeiro, mas que em comum têm também o fato de que ambos ocuparam uma posição de confiança e influência dentro de uma corte ou de um governo estrangeiro. Daniel serviu na corte babilônica e Neemias serviu na corte persa. Então há muito em comum entre Daniel e Neemias, mas a nossa ênfase nessa noite recai sobre o tema adoração, soberania e graça. Embora no contexto de adoração que nós lemos em Neemias, no capítulo 8, Esdras está envolvido, mas Esdras está envolvido em razão dos atos de Neemias. Quando nós estudamos os fatos que geraram, que produziram e que resultaram no exílio ou no cativeiro do qual Daniel e Neemias estão associados, nós vamos nos lembrar de que todo o processo ele foi iniciado por desobediência, distanciamento dos reis e do povo de Deus da sua palavra, distanciamento da palavra que gerou comportamento espiritual e moral que desagradaram a Deus. O tema central, ou o atributo de Deus mais presente, destacado no livro de Daniel, é soberania. Soberania
tem a ver com o poder de Deus que governa todo o universo. O poder que revela o fato de que nada que acontece no universo não acontece a não ser pela permissão ou direção de Deus. Nada, absolutamente nada. Deus é governante supremo e absoluto de toda a sua criação, visível e invisível. Em sua soberania, Deus permite que o seu povo sofra. Em sua soberania, com um propósito corretivo, Deus permite que perdas grandes possam acontecer na vida da gente. Daniel vivenciou um período dessas grandes perdas. Ele era jovem e pôde testemunhar de todo o processo da conquista de Jerusalém, da destruição da cidade, dos muros da cidade e do templo. Daniel, ainda muito jovem, ele pôde testemunhar a forma como a Babilônia se apropriou da terra e dos bens daqueles que habitavam na terra. Oriundo de uma família nobre, ele foi um daqueles que perderam mais coisas do que a maior parte da população, porque ele fazia parte da nobreza. Então ele vê tudo ser destruído, e a última coisa que Daniel perde é o direito de permanecer na sua terra, porque ele é levado cativo para a Babilônia junto com um grande grupo. Podemos deduzir da postura de Daniel na Babilônia que ele tinha algo que também Neemias teve, que era uma ideia, uma concepção, um conhecimento de Deus tão grande que não o abalou. Todas as perdas de Daniel não abalou a sua fé, e a prova disso é que lá na Babilônia ele permanece fiel ao Deus que ele cria, do qual ele foi ensinado, sobre quem ele foi ensinado, apesar de todas as perdas sofridas relacionadas à fé, possessões, etc. Ele permanece fiel a Deus ali na Babilônia. Ele não entra num processo de questionamentos de porquê. E Daniel é um daqueles homens de Deus que nesse contexto de soberania não apenas escreve, mas manifesta a sua fé nessa soberania. Porque somente uma fé muito grande na soberania de Deus faz com que, diante de perdas e de grandes perdas, ainda a gente consegue se manter fiel a Deus, e não apenas fiel a Deus, mas ainda conseguimos adorar a Deus, apesar das perdas. Só dá para adorar a Deus perdendo coisas com um conhecimento correto acerca de quem é Deus e de uma convicção muito profunda de quem Ele é. Nesses versículos que nós lemos, Daniel verbaliza, expressa em forma de louvor e adoração toda a sua convicção do que Deus representava para ele, toda a sua percepção dessa grandeza, desse poder, dessa majestade e dessa soberania de Deus. Nos dois versículos que nós lemos, num contexto onde Deus revela para Daniel
algumas questões ali na Babilônia. Não vou me deter à questão da revelação e dos fatos, mas apenas a expressão de Daniel. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre. Não importa quais sejam as circunstâncias ou a época. Para Daniel, o nome de Deus deve ser bendito para todo o sempre. Não importam as circunstâncias. Todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é uma expressão de louvor e adoração que na sequência Daniel vai fundamentar. Como dissesse, por quê? Qual a razão dessa minha convicção? Porque em pleno cativeiro que me encontro, e apesar de todas as coisas que perdi, eu continuo afirmando: bendito seja o nome de Deus para todo o sempre. E Deus vai dizer, ele deve ser bendito para todo sempre, porque em primeiro lugar, dele é a sabedoria e a força. Graças a Deus. Aleluia! E força se relaciona com soberania. Primeira relação que Daniel faz nessa expressão de louvor e adoração a Deus acerca da soberania de Deus é que dele é a sabedoria e a força. A segunda coisa que Daniel fala acerca de Deus, que se relaciona com a soberania de Deus, é a seguinte: ele muda os tempos. As estações, as circunstâncias. Eu estou no cativeiro, mas ele muda os tempos. Ele muda de tempo bom para tempo ruim e de tempo ruim para tempo bom. Maravilhoso Deus! Oh, glória! Aleluia! Graças a Deus. Mas com quem ele conversa para decidir essas coisas? Com ninguém. Ele simplesmente muda. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Terceira coisa que Daniel revela acerca das suas convicções e conhecimento acerca da soberania de Deus é que essa soberania faz com que o mesmo Deus que muda os tempos e as horas é o mesmo Deus que remove reis e estabelece reis. Aleluia! No contexto de Daniel no contexto de Daniel e de Neemias, a representação do maior poder sobre a face da terra eram os reis. Tudo dependia da permissão dos reis. Não era um regime democrático, era monarquia absoluta. Qualquer mudança no reino, permissão do rei. No reino dos homens. Mas no reino de Deus, no reino espiritual, no qual Deus governa, e governa mesmo que os reis humanos não compreendam o reino humano. Na hora de mudar as coisas no reino dos homens, os reis decidiam, mas na hora de decidir a mudança dos reis, quem decidia era Deus.
Aliás, quem decide é Deus. Aleluia. Tudo em última instância é direção ou permissão de Deus. E as duas coisas aqui estão associadas. A mudança dos tempos está associada à mudança dos reis. Ele está falando isso num contexto de cativeiro, ainda em cativeiro, mas como profeta de Deus que foi, no meio da corte, diante de testemunhas, ele diz: bendito para sempre seja o nome de Deus, porque Ele muda os tempos, Ele muda os reis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E é essa convicção Glória a Deus. Aleluia. que leva, ou que conduziu, que levou Daniel a bendizer a Deus, apesar das perdas, apesar do cativeiro. Nessa noite, em nome de Jesus, há um grupo aqui que já fez isso e precisa continuar fazendo. Se não fez, faça. Adore a Deus, apesar das perdas e apesar do cativeiro, porque Ele muda os tempos e os reis, os governantes, o chefe, o patrão, o dono. Então essa convicção deve resultar em adoração. Nós estamos hoje melhor um pouco do que estávamos no começo e metade dessa crise pandêmica que a gente viveu, que resultou em crise econômica, e muitos de nós, ou alguns de nós, perderam mais do que outros. Bendito para sempre seja o nome de Deus, porque Ele muda os tempos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E enquanto Ele não muda, bendito para sempre seja o nome de Deus. Porque lá na frente a gente vai encontrar Daniel lendo o profeta Jeremias, fazendo conta de que em 70 anos Deus mudaria os tempos. O restante do livro de Daniel mostra como Deus agiu na história, tirando o poder da Babilônia e mudando os reis. Só a título de lembrar os irmãos, no capítulo 4, verso 31 de Daniel, no contexto onde o rei Nabucodonosor se vangloriava do seu poder, da sua majestade, após esse momento de vanglória, sem dar glória a Deus, diz o verso 31, ainda essa palavra de alta exaltação, estava na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, e a voz dizia assim: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Acabou. Aleluia. O reino passou de Nabucodonosor, mas não passou da Babilônia. Aí Belsazar assume o reino, profana os utensílios do templo que tinham sido levados para a Babilônia. E aí Deus se revela mais uma vez através de uma mão que escreve na parede. Daniel é chamado, e na interpretação daquela escritura profética, em 5:26 de Daniel, nós lemos: esta é a interpretação daquilo, Mené, primeira parte da escrita. Contou Deus o teu reino e o acabou. Em sua soberania, Deus
porque a Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa e a partir daí os persas passam a governar. Quando os persas passam a governar, a mudança dos reis começou a mudar os tempos. Porque enquanto a política de Nabucodonosor era a do cativeiro e do domínio pelaquela maneira de governar, a visão dos reis persas era diferente. Nabucodonosor trouxe para o cativeiro, e os reis persas, que na sequência foram Ciro, Dario e Artaxerxes, na época de Neemias, que disseram: Nabucodonosor trouxe, a gente vai mandar de volta. Ele prendeu, nós vamos soltar. Porque Deus muda os reis e muda os tempos e muda os reis. Então, Daniel adorou a Deus cativo, apesar das perdas. Só que nós lemos no livro de Neemias um contexto de adoração. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. A adoração de Daniel foi uma adoração em razão da soberania de Deus. A adoração no livro de Neemias é uma adoração em função da graça de Deus. Glória a Jesus. Porque o povo, em Aleluia! razão das mudanças Graças a dos Deus. reis e dos tempos que Deus fez, não foi trazido ou não foi permitida, ou permitido o retorno, porque o povo merecia. Porque o povo foi para o cativeiro por causa da desobediência. A razão da volta, da restituição das coisas que perderam, foi graça de Deus. Em sua soberania, Deus tira. Em sua graça, Ele restitui. Durante todo o período da escola bíblica, e é muito comum, nós lemos sempre Neemias da perspectiva de Neemias. Mas se a gente inverter e tentar ler Neemias da perspectiva do povo, essa dimensão da graça de Deus se torna mais perceptível. Porque o povo estava em miséria, e essa informação é passada para Neemias. Mas nesse contexto de miséria, o povo não sabe o que está acontecendo na corte. Desse interesse de Neemias em saber sobre a condição do povo, nem o que resulta desse interesse. O povo só vai começar a ter conhecimento da ação dessa graça de Deus com a chegada de Neemias, e quando ele, no momento oportuno, relata tudo o que aconteceu, e Neemias vai dizer: foi Deus, foi a mão de Deus, foi a bondade de Deus sobre a minha vida que fez com que o rei me permitisse, me autorizasse e ainda me suprisse de recursos para que eu retornasse e pudesse, junto com vocês, reconstruir os muros. E uma coisa fundamental nesse processo, falamos para os irmãos aqui na escola bíblica, é que por mais de 80 vezes no livro de Neemias aparece o nome de Deus. É mencionado e tributado e creditado a Deus os acontecimentos. Apesar da bondade do rei, não é o rei que recebe o louvor e a adoração. Quem recebe o louvor e a adoração é Deus. Aleluia!
importa quão bom para o povo de Deus seja o rei, a honra e o louvor sempre será exclusivamente para Deus, que remove e coloca. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. A minha adoração a Deus não depende de quem é o rei, depende de quem Deus é. Graças a Deus, aleluia. Oh, glória. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilhoso, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque a igreja não depende do rei, a igreja depende de Deus, que remove e estabelece reis. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é o rei? Nabucodonosor, eu adoro a Deus. Quem é o rei? Dario, Ciro, eu adoro a Deus. Mudou para Dario, eu adoro a Deus. Agora é Artaxerxes, glória a Deus. A glória nunca é para o rei, é sempre para Deus. Oh, glória, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Oh, glória, aleluia. Espírito de Deus, maravilhoso Deus, oh glória a Deus, aleluia. E aí eu vou ter que contextualizar esse negócio. O que vai vir em 7 de setembro ou depois de 7 de setembro? Deus será o mesmo. Glória a Deus. Glorifica esse Deus que permanece para sempre. Ele é Deus, Ele é eterno, aleluia, Ele permanece. Aleluia! Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Glórias ao Senhor, glórias ao
independente das circunstâncias, Deus é Deus. Ele é Deus, a glória é para Ele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A glória é dele, a glória é